Olá, boa tarde. Segundona com cara de domingo, né? Feriadão e o Jornal da Cultura Primeira Edição tem aí os seguintes destaques para você. Complicado, hein? O Simples dos Domésticos continua com problemas para emissão de guia de recolhimento de impostos. Brasileiros buscam alternativas para destino de viagens. Com dólar alto, roteiros criativos e capacidade de adaptação podem garantir o descanso nas férias. Nas academias, novos exercícios mantêm a forma e ajudam a medicina a combater as dores crônicas. Chuvas no sul e no sudeste reduzem queda nos reservatórios, mas deixam desabrigados e muito prejuízo. Estéreo ronda a queda do avião russo no Egito com 224 pessoas a bordo. A companhia aérea fala em força externa como a causa do acidente. O Dia de Finados, no Brasil e no mundo. O significado da data nas diferentes culturas. A gente ainda tem as notícias do esporte, o movimento nas estradas, isso e mais a partir de agora. Fica com a gente. Agora sim a gente começa falando desse momento aí, preparando as férias, né? Só que com esse dólar, como é que faz, hein? Mesmo com o orçamento apertado, o brasileiro parece que não vai deixar de viajar, viu? Só trocou o destino. Ao invés de ir ao exterior, vai explorar os destinos aqui no Brasil. Conhecer a Cidade Luz é o sonho que Cassandra achou que realizaria neste Réveillon, mas teve que trocar o destino. Paris é meu sonho, mas assim, devido à alta do dólar, eu optei para Fortaleza. Então, pelo menos curtir uma praia, um solzinho. Ela está entre os quase 75% de brasileiros que pretendem viajar até dezembro e devem escolher uma cidade no Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo, é o melhor índice de intenção de viagem para destinos nacionais nos últimos 4 anos. O preço recorde do dólar, que passou dos R$ 4,00 no mês passado, a maior cotação em 13 anos, foi um dos motivos que frearam os gastos dos brasileiros no exterior. A queda foi de quase 50% na comparação entre setembro de 2014 e 2015. O brasileiro ele não vai deixar de viajar. A maior parte das pessoas, principalmente a nova classe média, ela entra em contato com a gente e está pedindo para fazer 2, 3 orçamentos, onde dê para ele viajar. Este especialista explica que 2014 não foi um ano muito bom para o turismo no Brasil por causa da Copa do Mundo e das eleições, mas que 2015, mesmo com a crise, deve registrar um crescimento de cerca de 5%. Dá para encaixar desde que a pessoa tenha uma flexibilidade. Se você tem que sair num certo dia, peça um orçamento, um dia para trás, um dia para frente, que a agência vai conseguir te fazer vários orçamentos que caiba no seu bolso. Falar em viagem, feriadão chuvoso na região sudeste, muita gente antecipou o retorno a São Paulo. A gente vai saber agora como é que está o movimento das estradas com a repórter Laís Duarte, que está no sistema Anchieta Imigrantes. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Muita gente decidiu pegar a estrada mais cedo e por isso a gente vê a imigrante já aqui na chegada a São Paulo com tráfego bastante intenso, mas é um bom horário ainda para chegar aqui nos trechos de serra. Já está um pouquinho mais lenta, tanto a Anchieta quanto a Imigrantes. Agora são 8 pistas em direção à capital e 2 para quem segue em direção ao litoral. Lembrando que essas inversões são apenas nos trechos de serra, os caminhões apenas pela Anchieta. E tem outras estradas também com lentidão já nesse momento, viu, Aldo? A Castelo tem lentidão na região de Araçaiguama, Fernão Dias tem 12 quilômetros de congestionamento ali na região de Mairiporã, Regis Bittencourt tem tráfego já complicado na Serra do Cafezal. Na Rio Santos, vários pontos de congestionamento em todos os trechos da estrada. Agora, atenção, como choveu muito nessa noite, no fim de semana todo, vários pontos com pistas escorregadias. Então, cuidado, principalmente na hora de pegar a estrada. Aldo. Isso aí, cuidado sempre. Obrigado, Laís, pelas informações. Falar um pouquinho ainda desse feriado. O Dia de Finados foi estabelecido pela Igreja Católica para celebrar a vida eterna, mas a data tem significados diferentes em cada religião. A morte é cheia de simbologias, um tema recorrente em todas as culturas e retratado das mais diferentes formas. A morte é lembrada nesta data de finados. Maria Alice perdeu o pai, a mãe e uma irmã nos últimos 5 anos. Católica, ela anda pensando muito sobre a morte. É uma época do ano em que a gente se questiona mais ainda
E pode ser uma passagem, pode ser que seja uma passagem, pode ser que seja um sono profundo, eu não sei o que é. Esse é um sentimento muito comum entre as pessoas de luto. A morte é rodeada de incertezas e cada religião enxerga o fim da vida de uma forma diferente. Para os católicos, o Dia de Finados é uma data dedicada à celebração da vida eterna. Para os muçulmanos, Alá criou o mundo e vai trazer à vida todos os mortos no último dia para um julgamento divino. Boa pessoa é paraíso, é ruim para inferno. Então eu acredito em muçulmano também. No judaísmo, não há a cultura de visitar as sepulturas em uma data específica. Eles são mais lembrados através de orações nas sinagogas. Há cultos específicos de finados, de recordação dos mortos, nas orações nas sinagogas. Já os espíritas acreditam que a morte é só uma passagem. É como se estivéssemos numa escola. Entramos no primeiro ano, saímos do primeiro, vamos para o segundo, até a fase adulta, a fase da evolução, da pureza espiritual. Independentemente da sua religião, o Dia de Finados é, de modo geral, um dia para recordar, homenagear os que se foram, e muitos fazem isso nos cemitérios. A cidade de São Paulo tem 22 cemitérios municipais. A repórter Adriana Cimino está num deles, o do Araçá, ali na região da Avenida Paulista. Boa tarde, Adriana. Apesar da chuva, muita gente por aí? Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pelo que eu conversei com alguns vendedores de flores, a chuvinha que teve no início da manhã adiou a saída das pessoas de casa para virem aqui no cemitério. Agora o tempo está mais estável, nublado ainda, o sol às vezes tenta aparecer, mas o movimento vem aumentando. Para acompanhar essa movimentação, aqui em frente ao cemitério do Araçá tem Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e, de acordo com o Serviço Funerário Municipal de São Paulo, todos os funcionários estão de plantão para passar orientações para a população. Aqui na Avenida Doutor Arnaldo, o movimento é especialmente alto, porque além do cemitério do Araçá, tem o cemitério do Redentor e o do Santíssimo Sacramento na mesma avenida. E por isso, os pontos de ônibus, ora ficam mais cheios, ora mais vazios, mas sempre tem uma certa movimentação. E falando em transporte público, a SP Trans, ela reforçou a frota de 264 linhas que passam pelos cemitérios da cidade e criou algumas linhas especiais, como a 233F/10, que atende o cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste. É o maior cemitério da América Latina. E para saber mais sobre essas e outras linhas, é só ligar no telefone 156 ou acessar o site sptrans.com.br. Os cemitérios municipais de São Paulo ficam abertos até às 6 horas da tarde. Obrigado, Adriana, pelas informações. E olha, muita gente está perdendo o feriado, sabe para quê? Para tentar cadastrar o empregado doméstico na página do E-Social na internet. Que dor de cabeça que isso se transformou, viu? Ontem os problemas voltaram a acontecer. O chamado Simples Doméstico continua complicado. Depois de uma semana de travamentos e mensagens de erro para números de CPF válidos, os contribuintes enfrentaram durante o domingo falhas para imprimir o boleto de pagamento do FGTS. A Receita Federal informa que o sistema foi normalizado durante a noite e que hoje deve funcionar sem problemas. O prazo para o pagamento vence no dia 6. Depois haverá multa e juros. Especialistas recomendam reunir toda a documentação antes de iniciar o preenchimento na internet e ir salvando a cada passo. Apesar das dificuldades, cerca de 1,1 milhão cadastros já foram preenchidos e enviados. Ter paciência, hein? A gente vai para outras notícias nacionais. Petroleiros entram em greve contra a venda de ativos e o corte de investimentos na Petrobras. A greve, que começou na tarde de domingo, atinge refinarias e plataformas. Segundo a Federação dos Petroleiros, será mantida uma atividade mínima para evitar desabastecimento de combustíveis no país. E veja ainda, bandidos fazem arrastão e agridem jovens na orla da praia de Santos. E a chuva deixa o bairro de Osasco debaixo d'água, aqui na Grande São Paulo. A chuva que caiu sem parar desde a madrugada de domingo provocou alagamentos em diversos pontos da Grande São Paulo. Em Osasco, o bairro Rochdale está debaixo d'água. Com as ruas transformadas num lago, os moradores tentam usar o pouco espaço que sobrou das calçadas para chegar ou sair de casa.
Cerca de 30 assaltantes fazem arrastão em praias de Santos durante a noite. Um grupo de jovens foi espancado porque não tinha dinheiro ou celular para entregar aos bandidos. Em São Paulo, o bairro do Morumbi também registra mais um arrastão no feriado, o terceiro numa semana. Como nos outros, os criminosos chegam de moto, fecham o cruzamento e levam dinheiro, celulares, bolsas e outros pertences dos motoristas. Enterrado hoje de manhã em Rio Verde, Goiás, o corpo do piloto de acrobacias André Textor, que se acidentou em uma exibição em Salvador no fim de semana. Textor era campeão brasileiro de acrobacia aérea e se apresentava numa esquadrilha junto com o pai e o irmão. A aeronáutica investiga o que levou o piloto a perder o controle da aeronave e cair no mar. Terrível essa história. Agora a gente abre espaço para a arte urbana. Um mural de mais de 40 metros começa a tomar cor e forma na região central. O homenageado é Ayrton Senna, o eterno piloto do Brasil. O artista, Eduardo Cobra. E a equipe não para, viu, nem em dia de chuva, para deixar tudo pronto até o dia 15 de novembro, data do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. O repórter Luiz Versucci foi até lá e mostra como é que vai esse trabalho. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aí no Jornal da Cultura, primeira edição. Olha, por aqui o trabalho está em ritmo bem acelerado, viu? Eles trabalham a partir das 8 horas da manhã, vão até às 7 horas da noite, todos os dias. O objetivo é que fique pronto até o dia 10, que é a data prevista para ser inaugurado o mural, que é chamado A Lenda do Brasil. E eu vou conversar um pouquinho agora com ele, que é o dono, né, o autor dessa obra, que é o Eduardo Cobra, muralista. Cobra, conta um pouquinho, por que o Senna? Qual a importância dele na sua vida? Olha, o Senna sempre foi motivo de inspiração para todos nós brasileiros, né? Para mim em especial, marcou muito a minha infância, porque o Senna representa dedicação, representa talento, representa humildade, representa fé em Deus. E são valores que eu prezo muito, eu acho que são valores que o Brasil está precisando muito hoje em dia, né? Então, por esse motivo, eu decidi pegar um ponto importante como esse, esquina da Consolação com a Paulista, e colocar esse, que é um grande herói para todos nós brasileiros. Legal, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, e agora, segundo o Cobra, está em fase de detalhes de toda a obra. Até o dia 10, com certeza, estará finalizado. E para quem quiser conferir, o endereço daqui do mural é a Rua da Consolação, na altura do 2608. É com você no estúdio, Aldo. Obrigado, Luiz. E muito bacana esse tipo de intervenção, deixa a cidade mais bonita, né? Vamos falar de sua saúde agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas terão problemas na coluna em algum momento da vida. E isso, óbvio, também prejudica o mundo profissional, né? As dores na coluna são uma das principais causas de afastamento do trabalho. Mas olha, já tem academia investindo num sistema de exercícios de treinamento para evitar o surgimento da dor e, quando ela aparecer, para reduzir também essa dor quando ela se transforma em dor crônica. Veja aí. A academia agora também é lugar de acabar com as dores crônicas. Sueli descobriu isso há 2 anos, depois que conheceu um programa oferecido pela sua academia, que é voltado para tratar dores e outros problemas de saúde. Foi, nossa, maravilhoso. Posso continuar fazendo o meu trabalho de musculação, levando aquilo que eu aprendi, né? Muitas academias hoje já oferecem programas como esse, que conta com professores especializados que analisam o caso de cada aluno e criam treinos personalizados para cada um. A gente tem essa diretriz dentro do nosso sistema que consegue direcionar o que o aluno não deve fazer, principalmente, o que aumentariam essas dores e o que seria mais indicado nesses casos. O principal objetivo é tratar as dores e as restrições de cada aluno para que ele não deixe de lado as suas metas, como, por exemplo, emagrecer ou definir o corpo. Aqui, o exercício físico substitui o remédio. Ana Maria estava com uma forte dor na lombar e até dirigir ficou difícil. Depois de ir ao médico e fazer exames, recorreu ao programa. Hoje, ela garante que mal se lembra da dor. Eu estou apostando que eu vou viver muito e que quero viver bem. Não adianta a gente viver mais e não ter qualidade de vida. Isso aí. Curiosidade pode ter matado o gato, como diz o ditado, mas também te ajuda a ser mais feliz, viu? O curioso sai com frequência da zona de conforto e fica mais propenso a correr atrás do que o motiva e o inspira.
Dona Vera tirou o dia para tricotar. E quando essa turma se reúne, haja risadas e histórias. Fazer amizades, se interessar pelo outro, aprender. A curiosidade faz parte da vida da aposentada, que aos 65 anos não dispensa uma novidade. Faço curso de pintura, já fiz curso de culinária, já fiz curso de dança. Bateu curiosidade, eu tô lá. O convidam, eu estou lá também. A sua cabeça melhora muito. Segundo pesquisadores, ser curioso tem suas vantagens. É um comportamento pra lá de saudável, considerado um passaporte para a felicidade. Isso porque quanto mais estamos interessados no que fazemos, maior a satisfação e o bem-estar, além de nos tornarmos abertos a novas experiências. O cérebro curioso é um cérebro saudável. O comportamento da curiosidade, o interesse pelas coisas, faz com que o cérebro libere essa substância que traz prazer, que traz satisfação. Manter o cérebro ocupado, curioso, também ajuda na aprendizagem. Para aprender, você precisa ter algum nível de interesse por aquele tema, enfim, para que seu cérebro se encha, então, das substâncias próprias do aprendizado, que retém a memória, e com isso, sim, você acaba aprendendo aquele tema específico e o seu cérebro fica preparado para outras aprendizagens também. A gente vai para um rápido intervalo e na volta mistério na queda do avião russo com 224 pessoas a bordo. A empresa culpa a força externa. E mais, brasileiro levanta a taça na principal liga de beisebol do mundo. A gente volta já. Vai para as notícias internacionais, o dia de finados pelo mundo. Na Turquia, o partido do presidente Tayyip Erdogan reconquistou a maioria no parlamento e o mistério sobre a queda do avião russo com 224 pessoas a bordo. Em luto, russos empilharam flores no aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, nesse domingo, lamentando a morte de 224 compatriotas no Egito enquanto voavam de volta ao seu país de origem. Os corpos de 144 vítimas localizadas chegaram a São Petersburgo nesta madrugada. O Airbus A321 caiu numa área montanhosa no Monte Sinai no sábado. Levava de volta turistas que estavam na cidade turística de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho. Os destroços se espalham por uma área de 20 quilômetros e indicam que o avião se partiu no ar. As causas do acidente ainda são investigadas. Analistas egípcios começaram a examinar o conteúdo das 2 caixas pretas recuperadas do avião. Investigadores russos vão considerar todos os cenários possíveis. Um ataque terrorista não foi descartado depois que o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, convocou uma nova jihad islâmica contra a Rússia em retaliação aos ataques daquele país contra o Estado Islâmico. A companhia aérea Kogalimavia disse agora pela manhã que o Airbus A321 teria caído por uma causa externa que fez os pilotos perderem o controle da aeronave. O primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, descreveu o resultado das eleições que levou seu partido, AK, a recuperar a maioria no parlamento neste domingo como uma vitória para a democracia. Os turcos foram às urnas sob a sombra de preocupações com a segurança e a economia da Turquia, uma eleição parlamentar antecipada que deve afetar profundamente a trajetória do país polarizado e de seu presidente, Tayyip Erdogan. O pleito é o segundo em 5 meses depois que o partido AK, fundado por Erdogan, perdeu em junho a maioria governista de partido único que detinha desde que chegou ao poder em 2002. O Dia dos Mortos é festejado no México com a tradicional marcha da Calaveira Catrina. A caveira, pintada pelo artista plástico José Guadalupe Posada, representa uma dama da alta classe mexicana do início do século XX. É uma sátira aos costumes estrangeiros imitados pela elite mexicana e também uma afirmação da cultura local. Acima de tudo, um lembrete de que diante da morte somos todos iguais. Em Roma, o Papa Francisco celebrou o Dia de Todos os Santos com uma missa campal no maior cemitério da capital italiana, o Verano. Antes, colocou uma rosa branca numa das sepulturas. No sermão, ele lembrou as características que levam à felicidade em vida: a humildade, a capacidade de chorar, a leveza de caráter, perdoar e trabalhar pela justiça e pela paz. Agora a gente vai para as notícias do esporte. Hora do esporte, Cadu Cortez com a gente, tudo bem? Tudo bem, Aldo? Boa tarde. Tranquilo, final de semana.
Rodada com muitos gols, rodada interessante também. É que a gente teve praticamente a definição do Campeonato Brasileiro. Estou aqui até, o estúdio veio abaixo depois dessa nossa homenagem ao Corinthians, né? Sexta-feira fizemos aqui ao Palmeiras, que se classificou para a final da Copa do Brasil. Vamos aos gols da rodada. No Brasileirão, o Corinthians está aí com 9 dedos na taça. Falta mais 2 pontinhos. E na Argentina, hein? O Boca Juniors conquistou o 31º título. Vamos ver. Vitória simples, 1-0 contra o Tigre em La Bombonera. Gol de Monson. Mas vale ouvir na voz do narrador deles lá. E Carlitos, todo bonitão, comemorou. A hora para o Brasil. Sabadão, São Paulo sapecou 3 para cima do Sport. Ganso, Luiz Fabiano e Michel Bastos. Tricolor em 5º lugar com 53 pontos. O Grêmio venceu o Flamengo por 2-0 e está cada vez mais perto do segundo colocado, com 3 a menos que o Galo Mineiro. Bobô e Everton marcaram para o Imortal. Vasco e Fluminense jogaram no Engenhão, melhor para o time das Laranjeiras. Gerson fez o único gol do jogo. O time da Colina está em último no campeonato. Na Baixada Santista, Thiago Maia e Ricardo Oliveira anotaram para o Santos, que voltou ao G4. Dudu descontou para o Palmeiras, que está em 9º. O Atlético Mineiro e Corinthians fizeram a final antecipada na Arena Independência, lotada pelos mineiros. Mas quem comemorou o gol de Malcom foi a corintiana. Não demorou muito, Wagner Love ampliou. E Luca, de voleio, um golaço, fechou a goleada. Muito bem, o Corinthians muito próximo aí de conquistar o seu 6º título, igualando, portanto, o São Paulo depois da era, né, de 1971, quando realmente começou a ser disputado o Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras é o maior campeão com 8 títulos, com outras ligas que tinham outros nomes antigamente. A seleção da Nova Zelândia, conhecida como os All Blacks, eles atropelaram a Austrália e conquistaram a Copa do Mundo de Rugby. Vamos ver. Não teve jeito. Melhores do ranking, campeões mundiais de 2011, temidos pelo Haka. E pelo uniforme preto, os All Blacks venceram novamente o Mundial ao derrotarem os Wallabies, a Austrália, por 34-17 em Twickenham, Londres, diante de mais de 82 mil pessoas. Bastaram 2 minutos de desequilíbrio dos australianos, um antes do intervalo e um depois, para a Nova Zelândia definir o duelo, anotando os 2 tries, que seriam os gols, né, do esporte, com Milner Scudder e Nonu, que lhes renderam a vantagem irreversível. Agora, tricampeões mundiais, os All Blacks ficarão definitivamente com a Webb Ellis Cup. As outras conquistas foram justamente na primeira e na última edição da Copa do Mundo, em 87 e 2011. Exatamente como acontece no futebol, né? O Brasil conquistou a Jules Rimet, 58, 62, depois em 70 no México. Em 2013 e 2014, os brasileiros marcaram o nome na história do basquete norte-americano, né? Thiago Splitter pelo San Antonio Spurs e Leandrinho, ano passado, jogando pelo Golden State Warriors, foram campeões da NBA. E em 2015, a MLB, considerada a liga de beisebol mais forte do mundo, teve pela primeira vez um brasileiro na final e levantando a taça. Vamos ver? Tá aí o nosso Paulo Orlando, que jogou durante 10 anos nas pequenas ligas, nas minor leagues. Ele teve um dia mais do que especial, completou 30 anos. E o jogo 7, o Kansas City Royals vencendo o jogo 5, nessa melhor de 7, né? Então venceu por 4-1, campeão da World Series, que é a final mundial da Liga de Beisebol. A equipe do Kansas já havia chegado na final em 2014, perdeu para o San Francisco Giants no ano passado e dessa vez não deu trégua para o New York Mets na casa do adversário. Comemorou, depois de 30 anos, o 3º título na história. A última vez havia sido em 1985. Paulo Orlando foi o 3º brasileiro a jogar por um grande time, hein, né? Depois de passar os 10 anos nas pequenas ligas. Sem dúvida nenhuma, está mais do que de parabéns o Paulo Orlando. A gente espera que outros brasileiros também possam fazer história nesse esporte que é tão tradicional assim lá pelos Estados Unidos. E no Japão também, né? Pois é. No Japão é forte a liga, é isso aí. A colônia japonesa trouxe para cá e aqui é que, né, aqui que a coisa aconteceu, exatamente. Novos talentos. Novos talentos. Obrigado, Cadu. Valeu, Aldo. Até mais. Isso aí, minha gente. Ó, Jornal da Cultura Primeira Edição fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre o Brasil e o mundo, já sabe, né? O www.tvcultura.com.br/jornalismo. Você continua conosco, porque daqui a pouquinho tem o JC Debate. O assunto é a morte e como ela é encarada em culturas e países diferentes. E, afinal de contas, como é que a gente também pode vivenciar o luto de uma forma positiva, não é verdade? Uma ótima tarde para você. Espero você aqui amanhã ao meio-dia. Tchau.